Olá, muito bom dia. Estamos mais uma vez ao vivo no Quem Tem Sede Venha, e eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração para matar a sede de quem realmente deseja. Aliás, Jesus falou: quem beber da água que Ele der nunca mais terá sede. E nós precisamos aprender então com Ele isso aí. Mas hoje eu quero falar com você um texto que está no Evangelho segundo o que escreveu Lucas, no capítulo 4, no versículo 14. Eu vou ler e aí depois eu vou falar um pouco com vocês sobre isso. Tá? Eu vou ler a partir do 13. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, tentou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Até aqui. Meus amados, Jesus ele entra então na sinagoga do período que ele foi tentado, né? Jesus foi batizado, e do período que ele foi tentado pelo diabo até esse período, até essa parte que nós lemos aqui, que ele vai para a sinagoga em Nazaré, é um período de quase um ano. Então olha só para a gente contextualizar, né? Jesus ele nasceu, e orientado pelo Espírito Santo, os pais dele levam ele para o Egito, porque vai ter a matança lá, que Herodes manda matar todas as crianças. Depois, quando ele é avisado, ele volta, né, para Israel, e vai para Jerusalém. Vai para Nazaré, onde ele é criado. E a Bíblia narra pouco sobre a infância e sobre a adolescência de Jesus. Mas sabe-se que quando ele tinha 12 anos, a família dele ia toda a Páscoa, todo o Pentecoste, toda a festa que tinha lá em Jerusalém, eles iam e levavam Jesus. Tem um episódio que quando ele tinha 12 anos, ele fica lá no templo, né, e a família começa a procurar ele, perde a criança ali, Jesus, e quando eles voltam, ele está lá no templo, e ele fala: ó, vocês não precisavam ter ficado nervosos, porque vocês tinham que saber que eu estava na casa do meu pai. Ali ele começa a dar sinais, né, de que realmente, para todos ali, que ele é filho de Deus. Mas aí tem um período. Nesse período, a única coisa que quem narra é só Lucas, que ele narra um trecho que fala assim: olha, e o menino, ele era obediente, e ele foi crescendo em estatura, em sabedoria, em conhecimento, né, e em graça diante de Deus e diante dos homens. Então, o que se sabe deixa eu pegar até aqui para falar para vocês a referência. Está em Lucas 2, Lucas capítulo 2, no versículo 51. Fala que ele era obediente, que ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Então, quer dizer, a adolescência de Jesus foi isso. Foi um menino obediente e se preparando, foi crescendo em graça, crescendo em estatura, sabedoria, né? Ele foi se preparando. E aí, quando ele tem lá 30 anos de idade, ele é batizado. Primeiro João Batista fala sobre ele, né? O João Batista profetiza sobre a vinda dele, anuncia a vinda dele. Depois ele é batizado, e logo na sequência João Batista apresenta Jesus ao povo, quando ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque João Batista tinha recebido uma revelação antes, que ele estava batizando, né? E Deus falou para ele: aquele sobre o qual você vê descer o Espírito, né, como uma pomba,
esse é o Messias. E aí quando Jesus é batizado, a história, quem lê a Bíblia aí sabe, diz que veio um espírito em forma de pomba e a voz de Deus falando: esse é meu filho amado em quem me comprazo. E aí então João Batista percebe que aquele ali é o Messias. Aí fala: Senhor, eu não sou digno de batizar o senhor que deveria me batizar, né? Mas Jesus fala para ele: não, tem que ser assim, que seja então conforme a vontade do meu Pai e tal, enfim. E ele é batizado, e aí então depois disso João encontra e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, passando isso daí, que Jesus é apresentado, ele encontra alguns dos discípulos. Tem 2 discípulos de João que começam a seguir, né? Jesus, um deles é André, e aí esses discípulos começam a seguir. Aí vem Pedro também, que é irmão de André, depois vem Filipe, depois vem Natanael, e eles se reúnem com Jesus, e esse grupo é convidado para ir numa festa de casamento. É onde Jesus faz o primeiro milagre, em Caná, na Galileia, quando ele transforma a água em vinho. Depois disso, Jesus ele sobe para Jerusalém. Ele vai a Jerusalém para comemorar a Páscoa. E aí então, lá ele tem um encontro com Nicodemos, está lá em João capítulo 3. Esse período, o primeiro ano aí do ministério de Jesus, só João que narrou, né? Quase um ano aí de ministério, mais ou menos, só está lá em João, desde o capítulo 2 até o capítulo 5. Jesus ele fala tem as bodas aí, né, que ele transforma a água em vinho. Depois ele fala com Nicodemos, aquela que tem coisas maravilhosas ali. Primeiro João 3,16, né, que quando Jesus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem também João 3,14, isso é na conversa de Jesus com Nicodemos, que fala: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Enfim, ele tem essa conversa então com Nicodemos, que é onde ele fala do batismo, que o homem, para alcançar o reino, tem que nascer de novo. E Nicodemos era um príncipe entre os judeus, era um judeu importante. Ele foi falar com Jesus à noite, preocupado, né, para não ser visto. Depois disso, Jesus volta para Galileia. E na volta para Galileia, ele tem sede, vai beber água, e tem uma mulher samaritana tirando água do poço, e Jesus pede água para ela. E ela estranha Jesus conversar. Primeiro, um homem conversar com a mulher. Segundo, um judeu conversar com uma samaritana. Porque o povo samaritano e o povo judeu, eles eram adversários. Eu já falei semana passada, se não me engano, eu falei sobre isso, sobre como que eles ficaram inimigos. E Jesus, então, conversando com ela ali, ele fala para ela: quem beber dessa água terá sede, mas quem beber da água que eu der, nunca, jamais terá sede. Então, aí então ele encontra com alguns discípulos que estavam com ele, e eles terminam a viagem e chegam então na Galileia e vão para Nazaré. Bom, esse é um contexto até chegar aqui. Aí Jesus, em Nazaré, na cidade que ele nasceu e que ele foi criado, ele vai na sinagoga. E aí acontece isso, ele está lá esperando. Quando o ministro pergunta se alguém quer ler, ele pede para ler, e eles entregam um rolo para ele, que é do profeta Isaías, e ele abre, cai justamente no capítulo 61. Hoje a gente conhece o capítulo 61, né? Lá era dividido por rolo. Então o rolo que ele pegou era o capítulo 61 da profecia de Isaías, e na profecia de Isaías estava então que o Espírito... Eu vou ler lá, Isaías 61, porque tem uma situação aqui interessante que eu estava vendo e que a gente não pode passar despercebido. Olha só, Isaías 61. Isaías profetizando: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me para restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Quando Jesus lê, ele para um pouco antes, ele para no ano aceitável ao Senhor. E ele não fala o dia da vingança do nosso Deus. Reparou isso? Quando ele está lendo lá,
ele só fala o seguinte, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável ao Senhor. Ele parou aqui. Por que será? Jesus, na verdade, ele está falando ali o seguinte, que ele, naquele momento, ele está ali para anunciar o reino de Deus, para anunciar as boas novas, para dar vista aos cegos, para libertar da prisão os que estão presos, né? E para dar liberdade aos cativos, para dar liberdade aos cativos e para libertar os oprimidos, né? Então, ele está falando o seguinte, olha, a minha missão aqui hoje é essa. Ele para, por quê? Porque esse dia da vingança do Senhor vai ser na segunda vinda de Cristo, né? Quando ele vier já com a igreja, porque Jesus veio como carne e osso, como homem, né? Ele morreu, ressuscitou, e aí agora ele vem ele volta para a terra. Na primeira volta dele, ele vai levar a igreja, ele vai levar os cristãos, aquele que crê em Cristo Jesus, aqueles que serão salvos, ele leva. Depois tem uma segunda volta, que é quando ele vem com a igreja dele e ele vai derrotar Satanás. Isso aí está lá no livro de Apocalipse, quando ele volta e tem a batalha de Armagedon, e ali ele então vai derrotar de vez o inimigo. É esse o dia da vingança do Senhor, né? Então, a princípio, o que Jesus está falando é o seguinte, olha, não adianta, não cabe agora vocês ouvirem falar sobre isso. Por isso ele fala, eu vim hoje para anunciar o reino de Deus a vocês, né? Para chamar o pecador ao arrependimento. Isso é anunciando o reino de Deus. Bom, eu estou falando tudo isso para vocês, mas eu queria trazer uma mensagem para você refletir, né? Se você pegar o povo de Israel, eu sempre conto essa história, gosto de contar, estudo muito a história do povo de Israel, porque eu acho que tem uma simbologia muito grande com o cristianismo, né? Os judeus, eles viveram um momento especial na história, porque o judeu foi o povo escolhido de Deus, e eles estavam escravos no Egito, né? Eles estavam escravos no Egito, e Deus levantou um libertador, que foi Moisés, e esse homem levantado por Deus libertou o povo da escravidão do Egito. Só que nesse período que ele libertou o povo da escravidão do Egito, liberdade é algo que a gente precisa se preocupar, porque ela gera responsabilidades. Quando a gente tem liberdade, eu digo o seguinte, a pessoa, igual um animal enjaulado, um animal preso, ele está lá só esperando alguém vir colocar comida para ele, vir colocar água, e ele não tem que se preocupar com nada. Quando ele é solto na natureza, é diferente, ele tem que usar o instinto animal dele para correr atrás da sua alimentação, para correr atrás daquilo que vai sustentar. Então, quando o animal ele é criado em cativeiro e é solto na natureza, dificilmente ele vai sobreviver, ele precisa de ajuda, ele precisa de um período de adaptação, né? E com o ser humano é a mesma coisa, né? Às vezes a pessoa fica na prisão durante muitos anos, 10 anos, quem ficou na prisão de 2000 a 2010, por exemplo, quando saiu, o celular era só, antes de 2000 era só um aparelho de ligar, de 96, mais ou menos, que popularizou o celular, né? Até 2000 era só um aparelho que fazia ligações. De repente, o cara hoje sai e vê a internet no celular, vê uma revolução tecnológica. Ele vai ter que se adaptar a esse novo mundo, né? E é o que aconteceu com o povo judeu. O povo judeu saiu da escravidão do Egito, lá eles só trabalhavam e tinha lá o alimento, tinha água, tinha onde dormir, né? Mas eles trabalhavam como escravos. Quando eles são libertos, a liberdade tem um custo para eles. Eles agora se deparam com situações difíceis, eles têm que enfrentar batalhas, eles têm que comer. Mas olha só, Deus é tão misericordioso que Deus provém para eles toda a alimentação que eles precisam. Toda manhã, quando eles acordam, eles saíam da tenda, tinha lá uma baixela, tinha lá uma vasilha cheia de maná, cheia de pão. A Bíblia diz que era uma coisinha miúda, parecendo geada, e que tinha gosto de mel, né? Devia ser o gosto de um pão de mel. A Bíblia fala que tinha gosto de bolo de mel. Então, eles se alimentavam daquilo. Teve um momento lá que eles reclamaram, que eles estavam com saudade das panelas de carne. Deus manda carne para eles, manda codornizes, manda aves, né, para eles comerem. Água. Jesus, ele
ele é a rocha que acompanha esse povo, né? E a Bíblia diz que ele estava com sede e Deus manda Moisés ir até Horebe, e lá de Horebe ele fere a rocha e a rocha então flui como um rio. Por isso que Jesus fala, quem beber dessa água, rio de águas vivas fluirão do seu ventre. A água sai da rocha lá do Horebe e vem aqui no pé do Sinai, no deserto de Sim, na verdade, onde eles estão, e eles bebem água ali, tem água para todo mundo, né? E aí o que acontece? Durante 40 anos, por causa da teimosia deles, é uma viagem que poderia durar bem menos, mas durante 40 anos eles ficam perambulando pelo deserto e nesses 40 anos eles são sustentados por Deus. Depois disso, eles atravessam o Jordão, aí já não é mais aquela geração que tinha saído do Egito, morreu, e uma nova geração que tinha nascido, os filhos deles, né, e quem tinha menos de 20 anos, e os filhos daqueles que haviam morrido, é que entram na terra prometida, atravessam o Jordão e tomam posse da promessa, certo? Agora, a mensagem que eu quero falar para você é o seguinte: quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, quando a gente aceita o reino dos céus e aceita Jesus como o Senhor das nossas vidas, então é como se a gente tivesse sido liberto. Jesus veio para libertar o cativo, ele veio para dar liberdade ao que está preso e para libertar os oprimidos, né? Ele então dá a liberdade para nós. Como Moisés foi usado por Deus para dar liberdade ao povo, Jesus ele vem para dar liberdade a todos nós. Então a morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição foi o ponto crucial, foi o fator principal, a conclusão do plano de salvação de Deus, né? Então, quando Jesus morre e ressuscita, Deus concluiu o plano de salvação. A partir daí nós somos libertos. A partir daí todos os nossos pecados são levados com ele na cruz. E nós então estamos libertos de todo pecado. E é o que ele falou, ele veio para libertar também os oprimidos. Toda opressão em cima de nós tem que sair. Por quê? Porque hoje nós temos a nossa vida vinculada a Jesus Cristo, né? Mas tem uma questão, nós somos livres do pecado, mas e aí? Nós temos ainda uma caminhada pela frente. E essa caminhada é a terra prometida, que para nós no caso não é Canaã, mas é o reino de Deus. É um reino onde a Bíblia diz que, olha só, tem duas situações aí que para nós é a melhor coisa que poderia acontecer na vida de um ser humano. A vida eterna. E não é só isso, quando a gente chegar lá, além da vida eterna, lá nós não vamos ter problema. Lá não vai ter doença, lá não vai ter tristeza, lá não vai ter a opressão, né? Lá nós simplesmente vamos viver em paz com Deus no reino de Deus, porque o reino de Deus é paz. Aqui nós estamos vivendo um reino que não pertence a Deus. Muita gente confunde isso, pensa que Deus fica o tempo todo cuidando. Não, aqui nós estamos vivendo um reino que ele tem uma força maligna muito forte que comanda isso daí. Por quê? Porque nós passamos um atestado ao maligno, nós passamos uma procuração para o maligno quando a gente peca. Então, o pecado do homem fez com que o maligno dominasse esse mundo. Mas Deus manda Jesus para falar o seguinte: existe um reino, e esse reino é o reino de Deus. E é para lá que ele quer nos levar. Entendeu? Então é como se ele tirasse a gente daqui e levasse para um outro lugar. E quando a gente morre, isso vai acontecer. Quando a gente morre, nós vamos para um outro lugar, para um reino. Agora, quem morre em Cristo Jesus vai para o reino de Deus. E quem morre não acreditando em Cristo, a palavra de Deus diz lá em João 3,16 mesmo: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque todo aquele que crê já está salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então aquele que não crê em Cristo, aquele que não quer a relação com Deus, esse vai ser jogado no lago de enxofre, que é o inferno, né? O Hades ele é dividido entre céu e inferno, onde tem o seio de Abraão, que ali quem morre e está em Cristo vai para lá, e o lugar de tormenta para quem está fora de Jesus, né? Para quem está fora do processo aí. E esse pessoal que está aqui vai para um paraíso, vai para a Nova Jerusalém, que a gente conhece por céu, né? Mas eu quero só reafirmar com você aqui que nós ganhamos a nossa liberdade quando Jesus morreu e ressuscitou. Nós somos livres de todos os nossos pecados. Hoje nós estamos libertos. Mas e aí?
Agora nós temos uma caminhada. O povo de Israel teve sua liberdade decretada quando saiu do Egito, mas eles tiveram uma longa caminhada e a maioria deles ficou pelo caminho, porque não suportou os desafios. E eu quero convidar você a suportar os desafios, que é andar na presença de Deus, porque é aí que existe a liberdade. Agora é lógico, a liberdade gera responsabilidades, coisa que nós não nos preocupávamos antes, agora nós precisamos nos preocupar, né? Porque hoje nós somos livres por Cristo Jesus e nós temos que alcançar a terra prometida. E o nosso credenciamento para isso é a nossa fé, é confiar em Deus. Quem confia em Deus, quem crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, está credenciado a entrar no céu. Agora nós temos uma caminhada, porque nós estamos aqui no mundo. E nós temos como se a gente estivesse no deserto, e a gente tem que passar por essa caminhada para alcançar a promessa de Deus, para alcançar a terra prometida. E o convite que eu quero fazer para você é isso. É você não só se entregar a Jesus e ganhar a sua liberdade, mas é você se entregar a Jesus, ganhar a sua liberdade e caminhar com Ele e permanecer nele. Josué e Caleb foram os dois judeus que saíram lá do Egito e que permaneceram com Moisés. Permaneceram confiantes em Deus até o fim, e foram os dois que entraram na terra prometida. Além deles, os que entraram foi uma geração nova, né? Aquela geração de incrédulos que deu o maior trabalho para Moisés no deserto. Se você pegar o livro de Êxodo e o livro de Números, aí você vai ver que Levítico também, né? Que Levítico e Deuteronômio, Levítico tem mais as leis que Deus deu para Moisés no Monte Sinai, e Deuteronômio é mais ou menos um resumo dos três. Mas Êxodo e Números é onde tem a história da saída deles do Egito até quando Moisés passa o bastão para Josué, e depois a entrada deles na terra prometida está lá em Josué, já a partir do capítulo 1, tem lá a passagem pelo Jordão. Mas aquele povo que saiu do Egito não conseguiu permanecer. Eles ficaram no deserto porque não permaneceram com fé. Se você pegar, tem uma parte aqui na Bíblia, Êxodo 4, quando Moisés ele volta da terra do sogro onde ele está morando, e ele chama o povo, reúne o povo, porque ele fala para o povo que ele foi escolhido por Deus para libertar aquele povo. Ele reúne os anciãos e ele fala o seguinte: olha, diz também o Senhor a Arão: vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi e encontrou no monte de Deus e o beijou. Anunciou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que o enviara e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão, são dois irmãos, Moisés e Arão eram irmãos, Moisés e Arão todas as palavras, e anunciou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que o enviara e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu, e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel, e que via a sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. Então olha só, o povo creu, ouviu e acreditaram que o Senhor estava visitando eles, e se inclinaram e adoraram. E eles estavam livres da sua aflição. Esse é o povo que saiu do Egito. Creu e adorou o Senhor. Mas eles não foram eles não confiaram o suficiente para tomar posse da promessa. Eles ficaram pelo caminho. Então o convite que eu quero fazer para você é que você que já creu um dia, você que levantou a mão e aceitou Jesus, que você permaneça nele, para que a gente possa tomar posse da nossa herança, da nossa promessa que está lá no reino de Deus, que é viver eternamente ao lado dele. Amém? Deus te abençoe. Viu? Vamos orar? Se você puder fechar seus olhos, se você estiver no carro, não precisa, mas quem puder, feche os olhos. Senhor, eu te agradeço
por mais esse dia em nossas vidas. Agradeço a Deus pela tua graça e pela tua misericórdia. E peço a Deus que o Senhor continue tendo misericórdia de nós. Pai, eu peço para cada um dos irmãos e das irmãs que estão nos ouvindo, para que eles possam sentir cada vez mais a tua presença e que o Senhor possa, ó Deus, dar a eles disposição, Pai, força e discernimento para que eles continuem, Pai, no Teu Evangelho, para que eles continuem, ó Deus, seguindo o caminho que Jesus nos ensinou quando esteve aqui. Pai, nós te pedimos bênçãos sobre cada uma, Pai, dessas pessoas que estão assistindo agora ao vivo ou que vão assistir depois da gravação. Eu declaro bênção sobre a vida deles. Pai, toca na saúde, toca em toda a área da vida deles, mas, Senhor, o que eu te peço realmente, acima de tudo, é que eles possam entender, Pai, sobre o Teu reino e que eles possam se entregar de vez ao poderio do Senhor Jesus e que o Teu Santo Espírito, Pai, os convença de todos os pecados e que eles possam atingir a condição de varão perfeito ou de varoa perfeita para entrar no céu e lá vivermos todos juntos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, obrigado, viu? Todos vocês que estiveram comigo aí, a Rô, que esteve comigo, o pastor Wagner, o pastor presidente lá da minha igreja, meu pastor, então que Deus abençoe também o senhor. A Clarice, que Deus abençoe também. A Flávia, a Vladinha, Chanon Martinez, Marcos Vaz, Maria Freitade, é isso? Edson Henrique, a Cláudia, a Davina, a Eva, a Lúcia, a Yolanda, a Mary, Andressa, José Augusto Alves, a Ana Maria, que escreveu Isso é Verdade, a Maria Penha, Jaciara, Bernadette, Fabiana Faria, Marinalva, Mica Silva, Pedro Lúcio, Kim Oliveira, Olíria, é isso, Olíria Santina, Nancy, a Célia Capuzzo, Ivanilda, Daniel, Afonso, Solange, Vanessa, Francisco José. Fala que onde tem a palavra de Deus tem renovação, restauração e cura. Amém, meu amado? Deus te abençoe, viu? A Maria Helena, Rui César, Alessandra, quem mais? Oswaldo Mendes, o Elvis, a Shirla, Ivanda, a Lúcia, Gisane, Poliana, Clara, Leandro, Josinaldo, a Cássia, a Flanzinha, Vinícius, Renata, Neide, Clara, Evinha. Vou passar um pouco, eu vou começar lá de cima. A Francisca, a Noema, o Edson, a Cleusa, a Daniela, a Maria José, a Cira, João Rodrigues, a Margarete. Na pessoa da Margarete quero cumprimentar também o Rogério, o Luiz, tá aqui o Darley também, o Magno, Roberto Torres, Mozart, Albadim, Maria, Fernando Rodrigues. Meus amados, todos vocês estiveram comigo aí, estiveram comigo, tá? Olha, foram mais de 200 pessoas que passaram por aqui, que ouviram pelo menos uma parte da mensagem. Que Deus possa abençoar vocês e que realmente vocês entendam que o reino de Deus é um lugar onde cabe todos nós. E é para lá que Deus quer nos levar. Mas para isso precisamos crer nele. Amém? Deus abençoe você até terça que vem, se Deus quiser. Tá bom? Deus te abençoe.